Sem Rebote começando hoje de uma forma diferente. Única. Única exclusiva. e primeira vez, sem nosso âncora, Fernando Richter, que não pôde estar aqui por problemas particulares, mas eu e Felipe Rodrigues estaremos substituindo quase à altura, porque nosso irmão é insubstituível. É isso aí. Insubstituível. Mas nós vamos dar a vida aqui, o camisa 12 e camisa 22, substituindo o camisa 1 aqui, para receber Fábio Antunes, nosso convidado de hoje. Bem-vindo, meu parceiro. Bem-vindo, Ferá. Quanto tempo juntos, hein? Já nos conhecemos, né? E ó, você tá muito bonzinho com o Fernando. Pô, eu trabalhando pra caramba, tu trabalhando pra caramba. Onde tá o Fernando? Ganhando bem pra caramba. Tá ganhando bem. Deve estar ganhando melhor que nós, porque ele não precisa vir trabalhar, né? Pô, ele falou, ó, toquem um programa aí que eu estou descansando hoje. Olha, então, tá. Brincadeira. Então, e Felipe Rodrigues, obrigado pela parceria. Tamo junto e vamos arrebentar nós dois. Vambora. Nós tem três, né? Muito assunto Bora. bom. Fabião, conta pra gente como que você começou e de onde vem essa paixão pelo gol e como começou essa maluquice de ser treinador de goleiro. Maluquice engraçada, né? Bom, primeiro agradecer, né, a oportunidade, né? Eu meio que pedi pro Felipe, né? Me leva aí, pô, pelo amor de Deus, não dá moral pros amigos, né? Mas falar de goleiro é sempre muito bom. Obrigado, Felipão, Guga. Vou defender o nosso amigo. Ele deve estar avaliando a nossa conversa aqui, pô. Ele não deve estar parado, sem fazer nada. Ele deve estar assistindo e vai avaliar a nossa apresentação, né? E vai cornetar, porque ele gosta. Com certeza. Mas esse é o mais gostoso, né? Então, obrigado. Tô muito feliz de estar aqui. Para mim é muito importante a gente conversar e ter essa troca, porque não acredito onde um fala e todo mundo escuta. Acredito muito na construção coletiva. E é sempre um prazer ter essa troca, bater esse papo, saber o que está acontecendo no mundo dos goleiros e Perfeito. também tentar contribuir, porque nessa cadeira aqui sentou vários feras aqui, né? Então, tentar manter o nível do programa lá em cima. Obrigado de novo. Fábio, eu vou falar como eu falo para os atletas lá no São Paulo. Momento certo, hora certa, você aproveitou a oportunidade. Porque eu não sabia que o Fábio estava em São Paulo, gente. Então, ele estava trabalhando recentemente, ele vai falar aqui um pouquinho. E aí, a gente foi conversar de outros assuntos, ele tocou no assunto sem rebote. A gente também precisava de um convidado, unimos o útil ao agradável. Então, Perfeito. é uma parceria mesmo aqui, como a gente sempre fala, eu e Guguinha e o Fê, é uma parceria também de pessoas próximas que vão contribuir sempre para a área. Aí, parabéns pela iniciativa, né? Vem sempre bastante pessoas com conteúdo aqui e isso é o mais importante, divulgar, né? A divulgação é o que faz a gente crescer, né? Isso, a ideia do Sem Rebote é ir contra tudo que a gente vê na imprensa, que só bate em goleiro. Então a gente está aqui para não só para defender, mas para discutir, explicar e entender o porquê que o goleiro foi bem, porquê que o goleiro foi mal, com um embasamento mais técnico de quem conhece a posição, para não ficar tudo no aleatório do comentário do ADM, do Instagram, da rede e tal, falando, o goleiro falhou. Então, vamos entender por que ele falhou. Sim. E que é normal, né? Normal. E as pessoas dão muito valor à falha, né? E pouco valor ao acerto, né? Porque é difícil, cara. Não é fácil. Apesar do goleiro ter as vantagens de jogar com a mão e os pés, cara, mas ele defende o espaço mais importante ali, que é o gol, né? Não, e ao contrário também, né? Porque às vezes alguns goleiros são super valorizados e aí fala assim, fulano já tem que estar na seleção. Calma. Exatamente. Calma. Tem uma coisa que a gente chama que é padrão, né? É o comportamento padrão desse atleta. Quantos jogos ele tá fazendo isso? Como tá fazendo isso? Aí sim a gente fala se ele tem que ir ou não, né? Mas eu já ouvi bastante convidado aqui falando que seleção é momento e eu concordo muito. Tudo bem que o treinador confia, né? Mas é o momento. Pô, nós estamos em junho, quem que tá aí? Quem que tá fazendo acontecer? É o momento. Se é o momento do cara, tem que levar o cara. Mas calma que a gente vai chegar nesse assunto lá na frente de seleção brasileira. Inclusive, esse assunto tá bombando aqui no Sem Rebote, porque é o momento de Copa do Mundo. Não tem como, né? E por falar em seleção, o Felipe me convidou, me contou que vocês se conheceram quando você estava na seleção. Como vocês se conheceram? Como é que foi isso aí? Então, o Fábio veio através do Renan. Foi. Lembra o Renanzinho? Lembro. Que eu acho que nem trabalha mais. Não, acho que ele virou... Não sei se ele virou candidato a vereador ou virou vereador em Santo André, se não me engano, mas o Renan, eu posso dizer que eu contribuí para ele pro Corinthians.
Foi, eu Foi. lembro. Ele acabou saindo da Fechando Gol, porque ele foi pro feminino do Corinthians. Isso, aí nós fizemos a transição dele pro masculino. E aí eu acabei conhecendo o Fábio. O Fábio, na época, era da categoria. Eu era do 11, do 13, eu subi pro 15. Aí eu levei o Renanzinho pra 11 e 13. Isso, é pra iniciação. Aí depois eu acabei subindo pra 17 e ele foi pra 15. Perfeito. Aí que você pegou seleção, Isso, tudo, isso. né? E aí conta um pouquinho aí dessa experiência, seleção brasileira, cara. É engraçado que o pessoal fala assim, pô, você foi goleiro? Eu falei, mas nem na altura, né? Mas eu tentei jogar lá dos meus 10 aos 18 anos. Inclusive, com 18 anos, eu fiz uma Série B, 1B na época, né? Para um time que não tinha muita expressão, não tinha, na verdade, né? E como o time também não tinha dinheiro e eu tava tentando jogar, foi uma parceria. Não, você vem e a gente vai tentar, e foi. Eu vi que não ia dar certo, isso aí eu fui pra universidade, né? Fui estudar, me formei na Universidade de Educação Física, na UMC, né? E logo do lado tem uma cidade chamada Suzano. Suzano. E eu fui lá no secretário de esporte, bati na porta dele e falei, ó, eu quero ser treinador de goleiro no seu time aí, pode? Ele, tá doido? Falei, mas tem time? Tem, mas já tem um cara aí, não, deixa eu aprender. E fui na raça. Aí a gente vai conhecendo pessoas e eu nunca fiquei só no futebol, né? No começo não dá, né? Eu também trabalhava numa academia e lá eu conheci, hoje que é um dos meus melhores amigos, que é o Daniel Portela, e ele falou, vou te levar pro Corinthians. Falei, vai levar nada. E não é que ele ajudou a fazer uma entrevista, e lá foram 10 anos de casa, né? E depois, nesses 10 anos conhecendo gente, começando a tentar entender o que eu fazia, né? Eu queria contribuir de alguma forma, e aí foi onde eu fui convocado a primeira vez em 2015 pelo Daladeia, e aí no ano seguinte eu fui convocado pelo Amadeu, que não tá mais com a gente, e agora recentemente fui em 2024 na Sub-20, né? Mas foram 10 anos de Corinthians, 4 de Santos, 2 de Cruzeiro, 11 meses no Palmeiras, e aí eu fui tentar o futebol profissional, onde eu fiquei 4 meses. É um currículo pequeno, mas... Pequeno. Só passou em clube pequeno. Só passou em time pequeno. E aí foi onde eu fui construindo esse currículo e a forma de trabalhar, né? E por falar em forma de trabalhar, eu queria que você contasse um pouquinho, porque você trabalhou em vários clubes grandes, com várias categorias diferentes. Como é você colocar sua metodologia nesses diferentes clubes e em diferentes categorias? Como você trabalha o dia a dia, se você consegue fazer o mesmo trabalho, colocar suas ideias em todos esses clubes, como que é isso? Assim, Guga, o que eu percebi nos clubes onde eu passei é que, se a gente for falar de metodologia, a gente tinha que pensar onde começa e onde termina, né? Uma sistematização dos métodos, né? Eu confesso para você que tinha uma iniciação de alguma metodologia, mas como se mudava muitos profissionais, a gente não conseguia concluir esse processo metodológico. Então, o que acontece? O meu não chego a falar que é uma metodologia do Fábio. É uma linha de raciocínio, onde eu venho colocando ali um concretinho embaixo, embasando, para tentar entender o que eu faço, né? E daquilo que os goleiros precisam, né? Então, nas menores, por exemplo, no Corinthians, eu tenho certeza que eu cometi muita crueldade, porque eu não sabia muito o que eu fazia. Porque, tô começando, Com certeza. o que eu vou fazer? São crianças, como que eu vou fazer isso? Eu fui estudar criança, né? O que a criança precisa, né? E aí você vai desenvolvendo alguns caminhos para que você comece a contemplar essas crianças, tirando a especificidade, buscando mais o lúdico, melhorando o repertório motor. E aí, ao longo do tempo que você vai subindo de categoria, a mesma coisa. Você precisa estudar os processos da idade, né? Só que, dos últimos anos para cá, eu venho mudando um pouquinho essa minha concepção. Porque eu achava que cada categoria tinha que seguir rigorosamente, passo a passo, aquele processo da idade. E às vezes não, eu pego o Guga, por exemplo, que está muito adiantado, e pego o Fábio que está atrasado. Como que eu faço? Então eu fico escolhendo outros caminhos nesse processo e nessa minha linha de raciocínio, que é pensar no contexto e não só no treino, né? Não, o treino ele não pode estar sistematizado passo a passo. Senão eu não vou contemplar só o cara que está querendo aprender. E aquele que já é bom naquilo eu não vou conseguir contemplar. Então, eu fui pensando nesse sentido. Então, os clubes permitiam que eu fazia isso. Por exemplo, no profissional, agora em 4 meses, eu consegui fazer aquilo que eu sempre acreditei, que era variabilidade no treino, representatividade, né? Que eles não treinassem de uma forma rígida, né? Que o contexto explorasse o atleta. Então, eu acredito que dá para a gente andar nesse caminho, contemplar todos e desenvolver o indivíduo, que é o mais importante, né? Então, os clubes, por exemplo, o Cruzeiro me permitiu isso, e eu não atrapalhava o processo de construção metodológico, mesmo que o clube queria seguir aquele que eu acredito que tem que seguir, né? Então, o Fábio tem que se adaptar ao contexto, e não o clube é o Fábio.
e aí você entender de que forma que você pode desenvolver aquele cara dentro daquele processo metodológico, né? Acredito que é mais ou menos isso aí. Perfeito. Eu acho que o Fábio, é uma das referências, eu tenho ele como uma das referências, até porque eu estava começando na Fechando Gol, e o Fábio já tinha essa experiência de clube, né? Eu canso de falar isso. O Renan falava muito bem na época. Eu tenho essa visão também, Fábio. Eu acredito muito que o clube, a instituição, né? Hoje eu faço parte disso dentro do São Paulo. Ela tem que ter uma linha de trabalho, mas a gente não pode esquecer do dia a dia, que é a especificidade diária, porque cada atleta, é um indivíduo e a gente Perfeito. tem que, né, ir moldando a metodologia, o caderno metodológico, né, conforme os atletas que a gente tem, porque depende da mão de obra. Sim. A gente depende da mão de obra. Claro. A gente tava falando aqui nos bastidores, São indivíduos, né? são indivíduos. É indivíduo. Nos bastidores que, assim, você pode ter uma linha de raciocínio fantástica, um treinamento fantástico, mas se o indivíduo ali não tiver personalidade, ele não vai dar conta, que é o jogo. No final das contas, não é o treino. O que conta é o jogo. Essas últimas conversas que eu tive no Palmeiras, né, que eu decidi quando eu saí do Cruzeiro, que eu também não tenho como controlar isso, que eu queria trabalhar com as menores, né? Que todo mundo fala das maiores, mas o maior desafio tá nas menores, cara, É isso. né? O maior desafio tá nas menores. Aí as nossas conversas lá eram no seguinte ponto: por que nas menores eu tenho que deixar um modelo rígido e nas maiores não? Quando eu falo modelo rígido, é você fazer assim, não, você precisa aprender esse movimento. Aprende, agora você vai pra esse. Mas o corpo humano não é assim, cara. Não. Né? A gente depende do que? Tempo todo de mudança e adaptação. Né? Você não vai sentar na mesma forma que sentou nessa cadeira todas as vezes. O jogo não é assim. O jogo não é assim, filho. Eu ia chegar aí. Parabéns, é isso aí. E por que nas menores eu tenho que fazer isso? Ó, Fábio, mas como que você mexe nisso? Cara, a complexidade tá aí pra ser mexida, brincar nesse sentido com os atletas e fazer ele aprender de uma forma que ele vai aprender, mas não é aprender o passo a passo, pode ser não linear. Eu posso pegar as demandas do jogo da categoria dele, transformar essas demandas em treino, e esse treino ter representatividade, atacar o processo da individualidade, né? Melhorar a autonomia do seu atleta e não deixar ele totalmente específico. Né? Eu dei um exemplo pro Guga aqui fora, a gente pode, por exemplo, o menino lá de 10 anos, ele fazer uma recepção com a mão brincando de boliche. Por que não? Sim. Né? Perfeito. E aí o que eu penso é que às vezes as pessoas especificam muito, deixa específico demais nas menores, né? Rígido, onde você limita a capacidade do menino aprender. Né? E se você pegar os princípios da aprendizagem, vai totalmente contra aquilo que faz nas menores. Só que nas maiores o cara vai lá e coloca variabilidade, individualidade, né? O acoplamento, que é a questão da percepção ação de acordo com do que você vê. Por que nas maiores acontece isso, nas menores não? Uhum. Eu não posso criar um indivíduo mais autônomo, né? Quanto mais cedo, melhor. Pô, melhor ainda. E tem uma coisa, Guga, que hoje é um assunto muito disso. Eu sabia que ia vir conteúdo que não vem assim, o atleta traz, mas é um conteúdo diferente. Aqui é muito direcionado. A linha de raciocínio do Fábio é a seguinte: a gente tem que dar o máximo de acervos que o goleiro vai ter lá na frente já, pensando lá na frente. Só que a cobrança e a forma que a gente lida, que aí é individualizada para aquele momento. Claro. Mas assim, Claro. igual, saída do gol, bola aérea. Isso é difícil para um profissional. Imagine para uma criança. Sim, perfeito. Será que eu vou cobrar ele de uma forma ríspida, exigindo muito, ou eu vou dar o estímulo e ele vai cada vez mais acostumando com tal? Perfeito. Na verdade, a familiarização com o contexto, né? É isso. Por exemplo, nas menores, agora tá vindo várias questões assim de treino, que para montar treino, para mim é uma coisa muito séria, né? O cara tem que sentar, colocar lá quais são os seus princípios, quais são os comportamentos que você quer, que vai acontecer no treino, mas é a partir do treino e não do Fábio, Perfeito. né? Porque o treino molda o comportamento, né? Então, eu no sub-15 do Palmeiras mesmo, posso até falar, eu pegava uma bola suíça, né? Eu quicava lá na frente dos goleiros e fazia uma bola aérea. Pô, aquilo atrapalha demais a questão visual do atleta. Uhum. E é o que ele vai ter. Ah, Fabio, mas peraí, cadê a representatividade aí? Concordo. Só que eu tô falando do 15. Eu não preciso deixar o treino totalmente representativo. Mas eu tenho que colocar alguma perturbação ali que vai fazer com que ele melhore o foco, a busca pela bola, o processo perceptivo, porque tá atrapalhando ali. Eu posso colocar outro atleta para inibir a saída dele. E aí a decisão dele sair é dele, não é minha. Perfeito. Né? Então, aí a autonomia, de novo, a gente falando.
Então, eu acredito que dá pra gente, quando eu falo brincar no sentido figurado, né? Dá pra gente trabalhar essas questões com bastante conteúdo e fazer o menino desenvolver. Sim. Então, é a nossa criatividade, né? Daquilo que você vê que o atleta precisa e você desenvolver o conteúdo. Não, e de uma forma criativa, que também estimula o atleta, Sim. né? De não ficar aquela coisa igual todos os dias, de ter um elemento diferente para Sim. você, um desafio diferente. E é legal isso que vocês estão falando, e você está falando de um trabalho de dia a dia Sim. em um clube, né? Quando você vai para uma seleção sub-15, sub-17, sub-20, como você foi, como que você trabalha esses goleiros que estão vindo desses clubes com outros treinadores? Como funciona esse treino? Às vezes você vai para uma competição, você tem uma semana para treinar? 5 dias para treinar? Como que você faz esse treino numa seleção brasileira? Ó, a grande verdade, e vale deixar isso bem claro também, que quando o meu caso, né, que decidi buscar bastante conhecimento e buscar uma linha de raciocínio, não me faz melhor que ninguém, tá, Felipe? Sim, Tá, não me faz melhor que ninguém. Faz eu só entender aquilo que eu busco pro meu dia a dia. Você E acredita? que outros processos também de metodologia, que no São Paulo tem muito bem estruturado, faz sentido. O que faz sentido é o que o clube precisa naquele momento e o que a gente vai construir para aquela necessidade, né? Da seleção, Guga, é o seguinte, cara, a gente tem pouquíssimo tempo, cara. Então, Perfeito. o que eu preciso fazer? Adaptar ele ao contexto o mais rápido possível. E na seleção é uma coisa que eu acredito que todo mundo deveria um dia vivenciar, que é tudo muito integrado. Então você senta com o treinador, você senta com o auxiliar, é tudo planejado, é um sonho, é tudo planejado junto. Então quando você vai falar do conteúdo da equipe, não é só da equipe, vou usar o goleiro, é o conteúdo da equipe e o goleiro participando de forma integral o tempo todo, sendo no momento ofensivo, sendo no momento defensivo. Perfeito. Então, pra gente ficar muito tranquilo em relação a isso, porque eu não preciso lá treinar ele. Ele é treinado pelo clube já. Eu preciso lá só identificar algumas características da equipe e fazer ele ser vantagem nessas características da equipe. Fabio, na 15 também? Na 15 também. Você parte do princípio que você pega os melhores do Brasil. Sim. Né? Então, Sim. de novo, eu volto e falo do contexto. Então, eu não vou lá e vou fazer o cara... Não é nada contra o punho, cama, queda, eu não estou falando disso. Eu tenho que ir lá e fazer ele se sentir familiarizado com aquilo que ele vai enfrentar com a seleção brasileira. E aí é um desafio do treinador de goleiro com o treinador principal, com a comissão, que para mim hoje devia ser assim nos clubes. E eu acredito que muitos são. Né? Peguei agora no Atlético, era desenhado o treino todo dia com o treinador de goleiro, né? Talvez não o Fábio com tanta voz ativa, porque é normal, Sim, né? sim. E aí o processo profissional é sempre o próximo jogo, mas nas categorias de base deveria ser necessidade o treinador de goleiro criar o treino junto com o treinador principal e não fazer o goleiro ser só uma oposição. Não, o goleiro é oposição. Né? E o meu ponto em relação na seleção e no processo de base e também no profissional é que todos os goleiros vivenciem o mesmo contexto. O goleiro reserva entra e não vai bem. Ele vivenciou o contexto da equipe principal? Ele sabe a estratégia? Se ele não participar, ele não vai saber. Perfeito. E para mim é uma coisa que talvez seja o grande X da questão. O goleiro, o jogo, ninguém vai chegar na esfera do jogo. Ninguém. Só que se no treino ele também for negligenciado nesse sentido, ele nunca vai estar pronto para jogar. Certo. Sim. Isso é um ponto que eu trago também. Fábio, então se defende na base até o sub-20 que todo mundo tem que jogar? Sim, eu defendo. Eu sei que eu posso estar dando um tiro no pé, porque vai ter um momento que vai jogar um. Como é normal, o treinador precisa ganhar o jogo também e quer ganhar o jogo. E num sub-20, por exemplo, você já identifica quem é o melhor um do outro, a partir de tal momento, você já sabe. E aí é normal você jogar um só, mas, em algum momento você pode oportunizar o outro, pelo menos para você poder fazer um relatório digno. Não deu por isso, por isso. É esse, por isso, por isso. Eu acho que é nesse no sentido. mundo ideal isso é perfeito, né? Aí agora o treinador colocar o dele na reta, eu acho que já fica um pouco mais delicado, não? Tem uma coisa que assim, é legal a gente, vou até colocar ele na parede agora. Aí tava demorando, velho. Fica à vontade. A gente sabe, eu tô num processo de formação há 6 anos, 5 para 6 anos, e a gente sabe que não temos 4 goleiros no mesmo nível. Perfeito. A gente sabe. Só que nem sempre o que a gente vê hoje é o de amanhã. Concordo. Eu já vi muitos atletas bons não darem sequência, atletas que eram razoáveis, porque para estar num São Paulo ou num time não tem grande, razoável. tem que estar bem.
Ele é bom, só que ele não é o nível daquele Sim. outro. Ainda. Eu sempre penso assim, 2 atletas são diferentes, os outros 2, eles vão buscar a oportunidade. Como que é isso? Tem que colocar pra jogar? Pra gente avaliar como um todo? Tem, Fê, tem que Tem, colocar. né? Tem que colocar. E o maior problema desses revezamentos em time grande, vocês sabem disso, que não é errado, tá? Não. Eu também participei de vários desses, eu já acredito que eu já puni, né, vários desses. Só que a gente tem convicção, a gente sabe aquele que vai progredir e aquele que talvez não vai. No sub-20 não tem Mas como. qual é Qual Cara, é o esse primeiro filme? ano de 20 já dá pra saber, Fê. Por exemplo, eu posso falar nomes aqui de goleiro. Lá no Cruzeiro eu tive uma experiência em 2023 que eu tinha 2 atletas de 2005. E aí eu posso falar o nome? Pode, sem Otávio problema. e o Igor. Sim. Perfil fantástico. Fantástico. Só que o Otávio é o Otávio do Cruzeiro, Sim. né? E o Igor, ótimo goleiro também, foi pro Grêmio depois. Mas o Otávio tava no momento dele. E aí chegou um momento, Fábio, você precisa decidir um. Eu decidi um. Tá no Cruzeiro. Posso. Todo mundo fala, mas você prejudicou o Igor. Não, cara, ele pode procurar espaço em outro clube. Porque vai ter espaço em outro clube. Ele foi pro Grêmio, né? Mas essa decisão, fala, pô, esse aqui tá mais pronto do que esse. Porque a gente sabe que tecnicamente, fisicamente, eles são muito aqui. Sim. O que difere? O que diferenciou? O jogo, cara. O jogo. O Felipe sempre fala isso. Ah. Ele sempre fala E isso. o jogo não é de forma isolada, ele faz mais defesa. Não. Ele gera vantagem para a equipe mais que o outro. Boa. Tá? Em todos os momentos do jogo. Ter o equilíbrio, pô, talvez esse aqui seja. O Igor, por exemplo, é melhor que o Otávio com os pés. Só que o Otávio, no processo geral, era um goleiro muito mais completo. É o que eu E aí, muito. quando a gente faz isso também, a gente abre caminho para quem tá vindo do 17. Porque o que eu penso de sub-20 é que não encavale a mesma idade, Fê. Não sei se você pensa isso. Eu também Tá? penso. Não dá pra gente ter 2 goleiros 2004 no 20. Eu penso Não dá pra ter 2 goleiros no 90 meu maior no 20. sonho. Ô, chegou no 20, é um 2005, é um 2006 e daqui a pouco vai abrindo porta pro 2007. Mas o goleiro não precisa ter muito treino. Não, puxa o cara pra treino. Ó, o professor Felipe hoje precisa de 4 goleiros. Professor, esse é o processo de formação. Integra os 2 do 17 e no 20. E aí vai ter treino. Daqui a pouco volta de novo. Entendeu? E aí daqui a pouco o 20 tá jogando o 17 tá jogando no 20, o do 20 não serve. Ele precisa ir embora. Tem que ir E embora. assim sucessivamente. Aonde eu acredito que tem que ter bastante goleiro? 15, 14. Aí você pode encher lá e aí o processo vai excluindo por si só, de acordo com a qualidade e a demanda do clube. Mas que você tem que chegar no sub-20 com isso tudo muito bem alinhado para você não cometer injustiça. E uma coisa que eu ia falar, Fê, a gente consegue identificar os que são top na base, cara. Você entendeu? Eu pego 3 nomes aqui, fácil. Matheus Donelli, joga desde o sub-11, cara. Entendeu? Mas não jogou no profissional. Aí é um outro detalhe. Aí é. Né? Nem Otávio tá sempre jogando agora. depende, né? Né? Otávio do Cruzeiro. Vitor Lamonier já tá despontando lá. Eu tô falando do Cruzeiro porque no último tempo. Falcão no Santos. E aí, Falcão no Santos, que pra Entendeu? mim é um Cara, nível. O João no Santos. O Top João Young, Paulo. João, qual que é? O que tá no profissional. É o João Paulo, 08. Nossa. Entendeu? A personalidade que esse menino Sim. tem é absurda. E eu ia usar essa palavra agora, porque a gente tá falando até o 20. Você falou de caras que já estão no profissional. E você falou, por exemplo, eu tenho fulano e fulano e eles são tops, eles têm... Um joga melhor que o pé, um joga... Aí passamos do sub-20, chegamos no profissional. Qual é o diferencial do goleiro? Para você tem 4 goleiros do profissional. Eu tenho o 1, o 12, o 22 e o 41. Sim. Qual é a diferença entre eles? Porque assim, para chegar lá, o funil já fechou. Então eles passaram pelo funil. Eu falo o seguinte, Fê. O futebol profissional tem regra diferente da base? Não. Então por que a gente não pode usar os mesmos parâmetros? Mesma coisa. Por exemplo, todo mundo fala assim, inclusive eu falei isso também em entrevista no Atlético. Por que se discrimina tanto goleiro jovem, cara? Mas o goleiro tem que jogar com 26. Tá bom, claro, a experiência é pra todo mundo. Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje com 20 anos. Sim. Só que, na minha opinião, a paciência ela é menor com os jovens e maior com os mais velhos. Porque se você pegar e fazer uma análise assim, eu não tenho dados agora para dar para vocês, mas se você pegar uma análise dos experientes e dos novos, talvez eles cometam menos erros. E talvez o mais velho cometa até mais erro. Só que o cara é o mais velho, é o cara que jogou, é a confiança da torcida, eu entendo tudo isso. Mas se você der sequência pro jovem que vem da base, que todo mundo sabe que é o top, né? O Young jogou. Não foi bem lá na Vila? Sim.
Né? O Otávio não tá pegando uma sequência que não tá indo bem agora. Falei de novo nele, mas eu não tenho nada com ele, não, tá? Sim. É que ele é um grande goleiro mesmo. O próprio Donelli. Isso que eu ia falar. O Cauê do Corinthians. Pô, Cauê, que goleiro, cara. personalidade. Que goleiraço. Né? O Diógenes é um goleiro que tá mais velho, mas na base jogou bastante O comigo no próprio do Santos. Curitiba, o Morisco. Morisco. Você entendeu? Pra mim é a sequência que vai definir Sim. o nível do cara e, é claro, A vai sequência, desenvolver. mas aí é o que eu falo. Às vezes a oportunidade acontece e é aonde eu, Felipe, avalio. Se o atleta não fizer isso aqui, em todas as ações do jogo, tempos do jogo, não faz sentido. Não é um gol que vai avaliar ele. Um exemplo, o Young falhou aquela bola com os pés. Não é esse gol, mas ele tem que ter uma curva Pra cima. ascendente. Para quê? Em tomadas de decisões, em personalidade, em saber orientar o time melhor, porque assim, a gente avalia o goleiro como? Putz, esse goleiro no dia a dia sai do gol pra caramba, quando precisa entrar num jogo, que ele não é protagonista e tá cobrindo apenas o atleta, ele sai do gol, ele fala e não sei o quê, aí quando ele entra como protagonista, ele não dá conta dessas coisas. Pra mim, já é uma avaliação que tem que ser muito direcionada. Perfeito. Porque eu não vou avaliar o gol, eu vou avaliar ali, pô, ele não tá me entregando nada do que ele sabe fazer. Perfeito. Ou seja, mentalmente. Emocionalmente o cara Ele pode estar não- abalado, ele pode ser não- aquele dia que o cara não tá bem. Né? Ou Como ao não contrário. dá, que é o que eu falei Sim. do goleiro do Palmeiras. Pra mim, ele tá fazendo isso, o Sim. Carlos Miguel. Ah, tá demais, cara. O Carlos Miguel só tá subindo. A evolução dele É Cara, eu fantástica. acompanhei o Hugo na base todinha. Cara, o que o Hugo cresceu depois que ele chegou no profissional em relação à base é absurdo Totalmente também. diferente. É absurdo. É absurdo. E aí o que eu falo, o processo de desenvolvimento, ele não é do 10 ao 20. Ele é do 10 até você o final da vida, cara. Perfeito. Você tá sempre por um processo de desenvolvimento. Esse- Né? Aí vai aquele que... Claro, aí não podemos deixar de falar do potencial do atleta, né? Tem Lógico. caras que têm um potencial maior que o outro. E você pensar que, às vezes, a oportunidade que ele está tendo no profissional e aquele contexto que ele está vivendo favorece mais naquele momento do que no outro. Você entendeu? E aí que é o grande X da questão. Eu, Felipe, Guga, a gente não tem uma varinha mágica que a gente fala, não, é esse ou aquele. Né? Mas é aquele atleta que você consegue perceber em alguns pontos da base que, pô, esse cara ele vai. Não tem como, Fê. A gente, agora, tem clubes e clubes, né? É diferente de um cara que tá num clube X, vai ter essa oportunidade, e aquele vai estar no Y. Não tem jeito. Tem clube que é gigantesco mesmo, pressiona mesmo, a oportunidade é só aquela, e acabou. E aí, como que a gente vai lidar com isso? Então, Fábio, mas aí não entra uma questão que me preocupa muito também do momento das novas gerações de acomodar. Tipo assim, puta, eu tô num time grande, eu tô 2 anos no profissional sem ter nada de oportunidade, dá para perceber que estão contratando, sempre contratando, e eu não vou jogar. Puta, eu quero ser emprestado, quero jogar para mostrar o meu trabalho, o meu potencial e talvez voltar. Eu vejo um pouco disso também. Também, mas é uma coisa que, de verdade, cara, eu pensava muito assim também. Mas você imagina aí um time com poder aquisitivo fantástico. Será que ele vai acreditar no jovem da base ou ele vai trazer aquele cara que ele sabe que vai resolver o problema? E quando não tem dinheiro? Porque tem muito clube gigantesco, mas não tem dinheiro para contratação. E aí contrata mesmo assim. Sim. Aí eu vejo aquele processo de base e profissional. Tá alinhado? Não tá alinhado? Às vezes tá alinhado. Sim. E aí uma coisa que, conversando hoje com os mais experientes, que eu tenho como referência também, pô, o cara tá lá, Fê. Tá no profissional, batalhou para chegar. Não tem jeito. O futebol profissional ele é mais rentável, né? O cara ganha mais. Ele vai se arriscar para tentar desenvolver esse atleta? Porque eu não sei o quanto ele vai conseguir desenvolver esse cara para jogar ali. Mas eu não tô falando nem do profissional, porque eu acho que assim, o preparador, nós preparadores, a gente sabe que a gente tem um lado profissional, tem um lado político que a gente tem que saber lidar e tem que saber lidar. Tá tudo certo, faz parte. Porque apostar num menino novo, fogo. É fogo, porque a imprensa cai matando. Seu cargo em risco também, né? Pra caramba, e outra. É aí que eu tô te Tem falando que pagar a situação. conta. Exatamente. Agora eu vejo os atletas. Os atletas estão assim, puta, eu tô ganhando, 50 mil, 60 mil, tá bom aqui. Cara, eu acho que precisa ter mais Rogério Ceni, que chegou, ou o Zete sai, ou eu saio. Então, mas não é a geração, Fê? Será que É a porque, geração. pô,
tá tudo mais... Não é que tá mais fácil, mas tá... Não sei se tem aquele brilho no olho, né? Pô, eu trabalho como treinamento de goleiro, cara, eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei assim em clube, cara. Mas aquela força de vontade, aquela batalha, pô, eu tenho que me segurar aqui, eu tenho que fazer algo diferente. Por quê? A gente vem de uma geração um pouco diferente, né? Pô, minha idade, eu tenho 47 anos. A gente vem daquela geração que, pô, ou você faz ou você faz. Eu tive uma experiência de 7 meses no futebol feminino. Futebol feminino é isso. Elas é todo dia arrebentando no treino, porque ela não sabe se ela vai ter um amanhã. Lembra aquela estabilidade do futebol feminino? Tem, agora acaba, agora não acaba. E aí? Então o que elas têm que fazer? Fazer de tudo para que aquilo não acabe. Perfeito. Eu acredito que isso está mais relacionado à geração e à criação do que propriamente a identificação dele com o clube. Porque, meu, o cara tá no clube grande, meu. Eu vejo lá os meninos trabalham pra caramba, velho. Os meninos trabalham pra caramba. Pelo menos as gerações que eu peguei aí, os últimos 8, 10 anos de sub-20, Santos, Cruzeiro. Cara, eu nunca tive problema com isso. Os meninos propõem o trabalho, vamos fazer. Às vezes o treino não sai do jeito que você quer também, mas os meninos vão lá e não, nós vamos fazer, nós vamos fazer a coisa acontecer aqui, vai sair todo mundo feliz. Pra mim, isso. Então, Fabião, mas eu vejo assim, né? Eu sou muito feliz, né, com os meninos lá, a dedicação que os atletas têm, mas eu vejo um pouquinho de ser mais ousada. Vou usar a sua palavra. Acho que usando assim, né? Putz, meu, pô, não tô tendo oportunidade e tá tudo certo. Pô, tem o Carlos Miguel chegou agora, ele é um goleiro pra 6, 7, 8, 10 anos. Vocês já pararam pra passar? Goleiraço, hein? É um goleiro porque ele é novo. E aí o Aranha faz o quê, né? Então, aí o Santos, puta, tem o Brasão que é novo. É goleiro que dá pra jogar no Santos 10 anos. Eu tive com ele uma convocação, ele já era diferente na base, cara. A entrevista dele já era diferente, cara. E aí o cuidado que a gente tem peguei ele no sub-15. No sub-15 ele já pressionava a defesa, já jogava alto. A distância percorrida no sub-15 dele era de 5 a 5.2 no GPS. Ele é diferente, era diferente. Ele tem 24 anos, cara. Muito novo. É muito novo. Muito novo. O Brasão é o cara... A gente tava numa discussão, antes de vir pra cá, até com o Fábio Melo. Certo. E a gente tava falando sobre seleção, né? Porque agora o assunto é isso. Um mês pra Copa, Neymar e goleiros, né? Porque tem a questão do Alisson, e o Fábio tava falando do Alisson, que ele tá machucado, mas que ele é o titular. Eu falei, pô, o Alisson também é meu titular. Mas só que ele tá lesionado, falta um mês pra Copa e ele não voltou a treinar. Existe pegar ritmo na Copa? A gente entrou nessa discussão. Aí o outro falou, eu acho que tinha que ser o Fábio. Aí o Fábio Melo falou assim, pô, mas seleção é diferente, ele não foi. Aí o outro falou, o braço fica curto. Eu falei, mas eu prefiro o braço do Fábio curto do que qualquer outro braço curto. Enfim, a gente entrou nessa discussão de seleção brasileira. E depois eu queria até voltar um pouquinho no Palmeiras, mas já que a gente falou de seleção, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você acha, o que você está esperando para a Copa do Mundo, como time primeiro. Eu falo para todo mundo, as pessoas enchem meu saco, né? Até começar, todo mundo tem chance igual, né? Porra, nós temos chance. Com certeza. Nós temos jogadores talentosíssimos, temos um treinador que dispensa comentário. Né? E essa discussão de quem vai no gol aqui ou ali, pra mim é fato. Qual o goleiro que vai gerar, de novo, qual aquele goleiro que vai gerar segurança e mais vantagem para a equipe do nosso treinador? Né? E é isso que conta, não conta quem tá pegando mais agora. Mas você falou do momento, Fábio, mas o treinador também tem suas convicções. Agora, o nível que a gente tá falando de goleiro, eu acredito que todos conseguem entregar aquilo que o treinador pede e quer. Das demandas do jogo e de como ele vai jogar. Sim. Nós estamos falando de goleiros de altíssimo nível, gente. Né? Não estamos falando de um goleiro mediano. Será que a gente consegue fazer ele chegar aqui? Não. Todos chegaram ali, meu. Então eu acredito que a gente tem uma seleção competitiva. Acredito que a gente vai longe. Né? Pode acontecer de não ir por demandas do jogo e da competição. Mas tanto no gol quanto os jogadores de linha, a gente tem uma grande equipe. E nós vamos competir muito bem, de igual para igual. Legal. Essa semana saiu uma lista da imprensa de 6 nomes que estariam na pré-lista de convocados, que são Alisson, Hugo Souza, Carlos Miguel, Bento, Ederson e John. Queria saber que você... John é muito bom, gosto do John também. Queria que você falasse sobre essa lista. Trabalhar com ele no 23 do Santos. E você colocaria algum outro? O que você acha dessa lista? Boa. A lista top. Tranquila? Tranquilaça. Desses aí, por uma venda no olho... Eu tiraria mais... Não, tiraria um. Pode citar... Bento. Tiraria o Bento. Tiraria o Bento. Por quê? Porque todos os jogos que ele foi, ele
cometeu algum equívoco ali que gerou o gol. Ok. Então já é um pré-requisito pra gente tirar um. Né? Agora o restante, o John, cara. O John, puta goleiraço, cara. Né? É, o John Carlos é bom. Miguel, Brazão. Pô, mas acho legal aquela discussão. Leva um pra sentir a Copa, pra próxima Copa. Cara, não sei o que vai acontecer daqui 2 dias. Leva os melhores agora. Eu penso Leva os assim. melhores. Eu penso assim. E o Leva que os você acha melhores. dessa ideia maluca de levar um pegador de pênalti, caso precise trocar pra pegar pênalti? Cara, pênalti é treinável. Será que os outros não treinaram pênalti ao longo da vida, os treinos? Cara, pênalti é treinável, não precisa levar um só pra pegar pênalti. Não Eu acredito acho que é nisso. uma valência, um tempo do jogo muito, né? É momento, é Exato. personalidade, Intuição. é intuição. Às vezes o cara sai do banco, vai lá e não acerta um canto. Não, e a gente falou muito de mental, né? Ah, eu vou levar o Hugo Souza pra pegar pênalti. Legal. Nós empatamos o jogo contra a Bélgica. Alisson, você que foi 5 vezes melhor do mundo, sai que o Hugo Souza vai entrar? Como é que entra o Hugo Souza, velho? Numa situação dessa, a pressão falando, eu tô tirando o cara que é o titular porque eu sou pegador de pênalti. O cara entra, ele é obrigado a pegar Eu vou um pênalti. pouquinho Ah, além. que loucura, cara. Eu vou um pouco além. Qual o pênalti que o Hugo Souza saiu do banco e pegou? Não, e Não, detalhe, nunca. detalhe, não pode ser assim. Ué. Tem que ter um dado fidedigno, por exemplo. Isso! No treino da semana do cara, a gente bate 50 pênalti, ele pega 43. Opa! É muito O acima. cara é pegador do pênalti. Aham. Ah, mas se ele pega a média aqui todos, 6, 5, né? Vamos colocar aí que pega 30% das batidas, porque quando vai bater pênalti, eu acredito que dá pra treinar diferente, né? Dá pra você fazer um banco de dados fidedigno, aumentando o repertório dos dois lados e você ir quantificando aquela questão do cara e o momento do jogo, Exato. e tipo de jogo, Não é? né? E aí você consegue ter um dado fidedigno. Não, esse cara aqui pega muito pênalti mesmo. Mas não é só isso. Ele pega pênalti, ele defende bola de curta e média, pô, o cara sai bem do gol, o cara tem um jogo ofensivo muito preciso, o cara é ambidestro. Não, o cara não vai... Não acredito que ele vai pra Copa só pra pegar pênalti. Até porque a gente não sabe se vai por pênalti. Exatamente. Exato. Você perde um, né? E aí você porque perde um, entre aspas, porque se o cara tá lá, ele não é um mau goleiro. É, né? não, Mas você já é jamais. especialista nessa Não, a gente posição. tá levando a questão de Do- levar do por causa pênalti. É, eu que também o acho. Hugo foi um dos mais citados por isso, né? Isso. E que é um grande goleiro, hein? Muito Grande bom, goleiro. muito bom goleiro. Ele tem muita consciência de espaço, controle de profundidade, faz defesas difíceis, que pra mim é um ponto que eu coloco no meu processo de avaliação, né? O quanto ele faz defesas difíceis, né? 1 contra 1 dele, muito se fala em 1 contra 1, Uhum. mas hoje eu vejo essa coisa muito exacerbada no profissional, os caras fazendo 1 contra 1 num espaço que não é pra ser feito, Perfeito. e é uma discussão que dura horas aqui também. O Guga colocou na E pauta. também, na minha opinião, o treino de 1 contra 1 ele é muito mais complexo daquilo que eu contra um. vejo aí, do que 1 contra 1, entendeu? Lógico. Enfim, e nós temos goleiros aí muito qualificados para a Copa do Mundo. Legal, eu coloquei 6 goleiros, né, que o Ancelotti falou aí pra... Inclusive saiu essa semana que ele ligou pro Ederson, dizendo que o Ederson vai ser o titular, vocês viram isso? Goleiraço Não, também, é, cara. Muito não bom vi. goleiro. Saiu isso na imprensa, saiu que ele ligou pro Ederson e avisou que o Ederson é o titular da Copa. Se é verdade, eu não sei, tá no Instagram, tá no TikTok. Eu não vi, É. não vi. E aí nós falamos esses 6, você ainda citou o Brasão, são 7 e 8, agora sem rebote, quem são os 3 da Copa? Hoje, os 3, se o Alisson conseguir Alisson, colocaria o Ederson também, e hoje, pelo momento, Hugo ou Carlos Miguel. Legal, e o titular? Titular, Alisson. Boa. Ah, sem rebote, foi sem rebote, Foi né? bem. Foi sem rebote. Fala do patrocínio. Ô, Chegou! chegou. E chegou, vamos... Chegou! Guguinha, eu tô morrendo de fome, Guguinha. Hoje, Esse cheiro. o cheiro é do Boteco da Carne, Nossa. conhece? Boteco da Carne. Boteco da Carne que é nosso parceiro. Agora mais uma pergunta importante, sem rebote. Pode ou não pode? Goleiro pode? Claro que pode. Pode comer frango? Fora das 4 linhas, Pô, pode. coisa linda, coisa linda. O Boteco da Proteína, pô. Aê, Proteína. Carne. boa! Aí sim, nosso parceiro há tanto tempo. Se você quiser pedir Boteco da Carne, sabe o que você tem que fazer? Você baixa o aplicativo do Boteco da Carne, que fica na Vieira de Carvalho e Vieira de Moraes, no centro de Vieira de Carvalho, no centro de São Paulo, na República. Inclusive, cara, eles têm um parmegiana que é sensacional, um dos melhores que eu já comi na minha vida. E à noite, se você não quiser pedir uma carne, quiser alguma coisa mais, pede uma pizza da Pizzaria Piazzi. Muito bem. E o esquema qual que é? Baixa o aplicativo da Pizzaria Piazzi
e pede aquela que ele mandou no último programa, tinha a borda vulcanizada. Meu Deus do céu, meu pai chegou e falou, ô Felipe, o que tinha lá? Tinha umas bolinhas. Bolinha de catupiry de cheddar. Cara, eu cheguei em casa, ainda sobrou. No dia seguinte eu macetei no café da manhã. Sensacional. Muito obrigado, galera do Boteco. E sabe onde você pode comer? Boteco da Carne, Pizzaria Piazza e muitas outras coisas mais. Aqui. Não é aqui. Aqui. Rede Unicolina de Motéis, a primeira rede de motéis verticais de São Paulo. Você sabe o que é vertical? Explica. Lá pra cima, lá é o lugar certo pra você comer frango, comer o que você quiser. Tá bom. Fica à vontade. Tá bom, Guga. E, ó, tá bom? Está chegando o Dia dos Namorados, vai ter promoção de Dia dos Namorados, vai bombar, literalmente. Vai bombar literalmente. E aí também para ir na Rede Unicolina de Motéis, você baixa o aplicativo, porque tem várias promoções e benefícios só pelo aplicativo da Rede Único Edilina. E tem um recadinho do Latino aqui para vocês. Muito bem. Rapaziada, vocês sabem onde eu tô hoje? Eu tô na Suíte Aqua da Rede Lina de Motéis, aquela que eu sempre falo no programa que vale a pena vir conhecer, que tem cama king, que tem churrasqueira, que tem uma hidromassagem com ducha dupla, ar-condicionado, uma TV desse tamanho, aquela gastronomia que vocês já conhecem e todo o quarto é integrado com a tecnologia Alexa. Alexa, abrir o teto! E tem mais, você quer aumentar o seu prazer? A Suíte Aqua pode ser integrada com a Suíte Sunset. Basta abrir essa portinha aqui, ó. E aí, quem não quiser vir no 1x1, vem no futsal, 1+4. Ou vem no futset, 1+6. Ou vem no campo, 1+10. Vem pra Rede Lina ser feliz, meu goleiro. Coisa linda. Então, o recado tá dado. Fui bem na ponte? Você foi muito bem, não deu uma bola fora. Eu pulei de toalha ali, tudo bem, acontece. E vamos voltar um pouquinho, você estava no Atlético agora, no profissional, a gente falou um monte de base. Queria que você contasse um pouquinho sobre sua passagem pelo Atlético, como é que foi, e a diferença de trabalhar na base do profissional. Vamos lá. Primeiro, o processo foi muito bacana de entrada no Atlético, eu fiz um processo seletivo, né? Onde tinha outros nomes e foram feitas entrevistas e perguntas e eu acabei sendo escolhido, né? É aquela coisa que eu sempre falo, a gente tá sempre aprendendo, né? A gente vai para lá cheio de anseios, porque agora profissional nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Não é bem assim. No profissional eu percebo que a gente tem pouca autonomia, né? O negócio é sempre o próximo jogo, né? E a cobrança ela é intensa no dia a dia. Né? E o desafio do Fábio no profissional foi o processo de treino. Né? Entender o processo de treino do treinador, que era um português, né? Muito bom, por sinal, e onde eu me adaptei muito bem com ele também. E ele participou do meu processo seletivo, então ele sabia do que eu ia levar de conteúdo, mas também sabia que poderia ser uma situação que os goleiros não se adaptassem muito rápido, aí de fato não se adapta. Né, porque eu tentei levar para lá aquela coisa que nós conversamos no começo, de não ter nada rígido, de ter um processo não linear, né, mas que teria um conteúdo programático onde a gente ia trabalhar as esferas do jogo e da maneira que o treinador queria jogar. Só que o treino, de fato, ele era muito mais com variabilidade do que propriamente guiado. Né, e aí não trago a crítica para o treino guiado, pelo amor de Deus. Eu gosto também e faço também. Né? E no primeiro momento, a preocupação dos goleiros era, eu tomo muito gol nesse tipo de treino. E aí o problema não tá no gol, porque o tomar o gol faz parte do processo de treino. Então, como que eu vou saber que ele tá melhorando? Se ele tomar tomar uma quantidade de gol melhor. Eu tô vendo que ele tá evoluindo daquilo que ele tá vivenciando. Uhum. Né? E aí demorou um pouco essa adaptação, porque também a gente tem que pensar no treino, o Guga, o Felipe, humanizado, cara. Eu não posso só pensar no treino e levar o treino e os caras executam. A gente tem que dividir isso com os goleiros. Sim. E lá foi um ponto que eu consegui fazer bem legal. Hoje nós vamos treinar isso. Tá tudo bem? Ô, Fábio, mas o goleiro manda no treino? Não. Ele também pode contribuir daquilo que ele sente, do que ele pensa. Que ele precisa. Porque ele precisa. Porque, na verdade, tem um outro ser humano ali. Perfeito. Né? E eu não venho com uma regra fixa que aquilo vai melhorar a vida do cara.
E às vezes Mas- você não percebe o que o cara tá precisando. Às vezes ele tá com uma insegurança que você não sabe. É, Às vezes e- ele saiu bem do gol 2 vezes, mas ele saiu cagado. E aí ele Sim, fala, pô, eu preciso perfeito. treinar a saída de E gol. aí nós começamos a construir isso em relação à dúvida deles. Pô, aqui eu tô com dúvida disso. Por que a gente tá fazendo isso? E aí eu, como faz, né? E até nos bastidores a gente conversou, eu e o Guga, por que a gente não pode fazer isso com os treinadores de goleiro também, cara? Eu sentar com o Fê, eu fiz esse exercício aqui, esse treino, o que você acha, cara? Sim. Pô, Fabião, isso aqui serve pra mim, cara. Mas dentro disso você pode incluir isso, porque eu faço isso com alguns amigos. Né? Tem 2 amigos hoje, um tá no profissional, um tá na base, de clubes grandes, e a gente senta pra discutir treino. Ó, mas peraí, você vai melhorar o goleiro do... Não, não tem nada disso. Vou melhorar eu como ser humano e como profissional. E por que não fazer isso com os goleiros? E a gente começou a criar esse processo no clube. Né? Inclusive, uma dessas situações que eu tava começando a fazer no Atlético, lá que era a análise do gol sofrido, foi um amigo que falou, Fábio, por que você não faz isso no profissional? Cara, a troca e aprendizado, ele é um caminho de indas e vindas, né? Então, se Sim. você tem uma boa ideia, por que eu não posso ser esse ladrão de ideia, né? E utilizar isso. E no profissional, o meu maior desafio era o treino, como eu falei. E a gente consegue fazer, cara. Onde está o X da questão? O cara tem que acreditar. O cara tem que acreditar naquilo que você está É fazendo. isso aí. O cara tem que sentir que ele está melhorando naquilo, né? E aí você pode brincar no treino de novo. Pô, tem bola guiada? Tem. Mas posso fazer essa bola guiada junto com isso aqui que vai melhorar a sua decisão? Posso. Eu posso melhorar essa parte motor aqui que vai melhorar a sua saída de gol? Pode. Então o cara precisa acreditar que aquilo está melhorando ele. Não que o treino do Fábio é bom. Ele tem que ser refém do contexto, não do Fábio. E, para mim, o treino humanizado foi a maior surpresa positiva que eu tive, com goleiros aí que já jogaram Série B, jogaram fora do país, Né? experientes, e os caras começam a fazer. E aquilo vai dando resultado e ele começa a te desafiar. Porque, opa, aquilo já não é mais desafiador para ele. Então eu tenho que criar algo desafiador para ele. E o cara falar que o profissional, mas o profissional... Não. O cara faz. Pode botar lá o desafio que o cara faz, pode fazer, mostrar para ele que ele tá melhorando o que ele faz também. E para mim o ponto é o treino humanizado. Saber o que ele sente, do que ele precisa e a gente ajustar o treino todo mundo junto. Claro, o treino tem que fazer sentido para os goleiros e tem que estar em sintonia com o treino do treinador. Perfeito. Para mim o treino principal hoje não é o meu com os goleiros. Para mim o meu treino é o inicial, do treinador é o principal e tem a fase final. Né, que pode ser um treino de autorreflexão, pode ser um treino técnico, isolado, né, e você pode aí criar N maneiras de você começar, colocar ele no treino principal e terminar o treino. Mas para mim o que faz sentido é você conectar o treino dos goleiros com o treino do treinador Vai ser principal. usado. Para mim é o ponto que vai fazer ele melhorar ali X%, mas que você vai criar uma linha de aprendizagem e de adaptação ao contexto, que vai ser muito melhor do que você treinar uma questão aqui e daqui a pouco ele ir lá cansado com o treinador, Isolada, onde não né? teve nada a ver. É um outro processo de Uhum. adaptação no treino. Tá Ele começando acaba outro fazendo treino, 2 né? treinos diferentes no mesmo Exato. treino. Perfeito. Outro treino. Perfeito. Entendeu? Eu acredito muito nisso. Você falou de X da questão e melhorar X%. Queria te perguntar sobre a era do X. Não se tem você trabalha número isso exato. com seus goleiros. Não, digo a saída em X, só dei como exemplo. Ah, tá. Se você trabalha isso na base, o que você acha disso e também no profissional? Na base e no profissional. Né? Eu acredito que o 1 contra 1 ele tem um espaço delineado. Para mim, 1 contra 1 é até a marca do pênalti. Não precisa ser mais que isso. Né? E para mim, 1 contra 1 tem que ter alguns pontos para a gente ter em questão. O goleiro precisa entender se a vantagem é dele, se a vantagem é do batedor ou se a bola é em disputa. Cara, tem muitos goleiros saindo num contra 1 com a bola em domínio do atacante e não é vantagem para ele. Por que ele tá indo? Porque todo mundo acredita que 1 contra 1 o cara tem que ir lá e combater o cara. Não, primeiro tem que ter entendimento do contexto. É você e o cara mesmo? Em que momento do gol que você tá? Né? A bola tá em disputa? Porque o movimento, para mim, é um movimento que ele consiga fazer. Tem uns que estende o joelho, tem uns que não, tem uns que aborda bem a bola, né? E tem a questão do bloqueio. Porque todo mundo faz 1 contra 1 e o bloqueio na bola. Que é aí que eu falo se é o X ou não. Para mim o importante é ele entender que ele tem que chegar o mais rápido perto da bola e que aquela bola não pode mais sair dali. Né? Então tem alguns comportamentos. Para mim, não dá pra gente, né, treinador de goleiro, não dá pra gente fazer 1 contra 1 com a baliza grande. Tem que delinear o espaço da baliza também, porque senão fica muito desvantajoso. Claro. E você fazer ele entender o contexto, em que momento fazer aquilo. É o ponto crucial. Mas tem que se trabalhar assim. Bolas de curta distância e 1 contra 1 tem que estar em todos os treinos para mim.
Perfeito. Como o Fê fala, faz parte do acervo, né? Sim. A decisão é dele, independentemente de se é X, se vai abafar, se o que ele vai fazer, ele tem que ter o acervo, né? O treino tá pautado aqui em que questão? Pô, é 1 contra 1 ou não é? Então, o treino não pode ser só de 1 contra 1. Eu não Perfeito. posso induzir só o cara a fazer 1 contra 1. Ah, ele é 1 O contra jogo, 1, né? mas tem uma bola de curta distância. Então a decisão do 1 contra 1 é se ele percebe as vantagens. Olha como é difícil montar treino. Não é tão Você entendeu? Então o 1 contra 1 não é só o cara soltar a bola pro lado e eu andar pra frente. Claro. Não é tão fácil Perfeito. assim. Tem mais jogadores? Tem Não 11 tem? Eu ali. tô abandonando a baliza? Não tô? O gol? Uhum. Né? Eu vou conseguir chegar nessa bola? É diagonal, é de O frente. cara tá em paralelo ao gol, o cara tá de frente. Isso. Então eu acredito que dá pra você deixar mais complexo esse treino e que tenham outras possibilidades. Pro cara, não, sou eu no contra 1, não é. Então, pra mim o treino de 1 contra 1 ele é muito difícil de ser criado. Ele deixa um pouquinho a representatividade de fora, mas é nosso desafio tentar deixar ele próximo para que o goleiro entenda em que momento ele vai fazer 1 contra 1 ou não. Perfeito. Mas pra mim, alguns pontos é até a marca do pênalti. Não abandonar o gol mais que isso. Porque tô vendo assim acontecer goleiros na frente do defensor e o defensor tentando defender o gol. Então, Cobrindo, o entendimento de 1 contra 1 tá estranho. Entendi. Né? Então, vamos proteger o gol. Primeiro vamos proteger o gol. Perfeito. Guga, eu vou entrar no fechando o gol, mas eu tinha que falar bola guiada. São as bolas direcionadas Uhum. ali com pegada, enfim. Sim. O Adão não faz, é tudo Tudo é reação. tudo reação. Ó, tem que ter. Brincadeira, Adão. Tem que ter. Tem que ter também. Não, é sacanagem, é porque o chute dele sai meio... Ele tem a melhor, Gente. ele tem a melhor direita e a canhoto. Melhor direita e a canhoto. É, a melhor direita é canhoto. Gente, fechando o gol, a primeira academia voltadas para goleiro, uma parceira do Sem Rebote, né? Já Desde o início. desde o início, senhor Guilherme, um parceiro nosso aqui. Ó, estamos falando nele, preciso do cachê maior. Fechando o gol. Tá em Nova York, é em dólar o cachê. 18 anos no mercado, oferecendo treinamento para alto rendimento, mas também da iniciação. Então, o garoto, o adolescente, o próprio adulto que quer ter a experiência de jogar no gol, vivenciar todo, ou melhor, o momento que o goleiro tem dentro de um clube, vai para Fechando o Gol. Para mais informações, entre em contato no telefone 011 2533 3750 e falar com o Edinaldo, Que é? o irmão do Guilherme Setúbal. Que isso? Que isso? Eu não sabia disso. Os dois são Silva. Ah, é mesmo? É. Eu não sabia. Não sabia, legal. E me fala uma coisa, pra treinar na Fechando o Gol, precisa de equipamento, né? Precisa de equipamento e nada melhor que luvas poker. Então a poker que tem a maior variedade de luvas. Então você que tem aquele uniforme rosa vai ter. Eu gosto. Você gosta. Eu gosto. Aquele uniforme verde que você também tem. Tenho. Então vai ter. Então com N modelos de cortes, né, de palma. Então a poker hoje é uma das referências no mercado esportivo Olha lá, pareceu uma- e também luvas de goleiro. Pareceu uma chuteira ali. Se eu quiser combinar chuteira e luva, tem luva da cor? Pode escolher qual chuteiro você quiser que vai ter a cor da luva. Se eu tiver com o dedo machucado, tem luva de Tem tala? a tala também, que é a finger, eu não lembro só exatamente o nome. Quem sabe é o Fernando. É o Fernando, que Aí, aí é um garoto por isso que eu propaganda. falei que ele é insubstituível. É, Porque aí nos modelos da Fernando. poker ele que vai saber. É isso Mas aí. enfim, agradecer a Poker, que é nossa parceira aí também, desde o início Muito do Sem bom. Rebote. Fechando o gol. E agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado, eu sou palmeirense. E sei que você trabalhou há pouco tempo no Palmeiras. Você trabalhou na Era Abel, né? E você tava no 20 do Palmeiras, Não, é não, isso? sub-15, 15 depois eu do subi pro Palmeiras 17. e depois do 17. Queria que você falasse se existe uma integração da base com o time profissional, principalmente dos goleiros do Palmeiras. Tem sim. Eu não vivi isso porque é quem estava no 20 que comandava esse processo. Mas você tem um treinador de goleiro que está no profissional hoje, que foi da base, que é o Thales, muito bom profissional. E eu tive uma oportunidade de treinar uma vez no profissional, que o professor Rogério foi pagar uma promessa, alguma coisa assim, e eu fui dar treino com o Thales. Cara sensacional, ele te apresenta para todo mundo, você almoça lá dentro do refeitório junto com os profissionais. E aí eu tive a oportunidade de o professor Rogério chegar e a gente conseguir fazer o treino os três juntos. Cara, não é à toa que os caras estão ali. Os caras são diferentes, os caras são profissionais de referência. E o goleiro da base do Palmeiras toda hora tá no profissional. Da minha época, Aldo treinou no profissional com 15 anos, Navarro foi no profissional com 15 anos e o Miguel foi no profissional com 15 anos. E se eles estivessem em competição, não pode mandar o sub-14. Então eles olham os profissionais. O Palmeiras hoje, ele
tem olhos, assim, em todo o processo de base, profissional, tem um comandante que tá nos dois o tempo todo e que faz o trabalho muito bem feito. Então, pô, Fábio, mas contrataram lá, mas é o que eu falei, é a questão do mercado, é do poder aquisitivo, e hoje o Palmeiras está muito bem nessa questão. Então, é questão de tempo que daqui a pouco, tenho certeza que todos lá têm o anseio de revelar um goleiro, de botar um goleiro lá em cima, e um goleiro que ninguém questione. Não, esse aqui vai ser o goleiro do Palmeiras, revelado pelo Palmeiras. É o grande desafio, acho que lá. Boa. Quem foram os goleiros que você treinou no dia que você subiu? Quando só não tava o Carlos Miguel, que ele tinha acabado de fazer um jogo, né? E tava o Lomba, tava o Aranha e tava O Everton tinha saído já. Já tinha saído. Aham. E tava o... Quem que foi? Não lembro agora o nome. Outro do Sub-20. Entendi. E aí você acha que você comentou sobre o João Paulo e sobre a gestão do Palmeiras, você acha que esse é o segredo do sucesso do Palmeiras nesses últimos anos de que a comissão portuguesa chegou? Não só isso, né? Acho que é um acoplamento de tudo que vem acontecendo no futebol e pegou um gestor que, pra mim, é o Pelé. É o Pelé do futebol, sabe muito de contexto, João Paulo. sabe muito de negócio, enxerga muito o jogo. Pô, ele pode estar lá no jogo, ele tá em todos os jogos. Se ele chegar pra você e falar assim, aquele ali não é meia, ele é volante. Pode pôr, cara. Pode pôr que o menino é volante. Então é um cara que entende bem de todas as esferas e tem um ótimo comando. E, pô, é incontestável o trabalho que ele fez. Porque eu acredito que tem outros clubes também fazendo trabalhos muito bons. É que ele aproveitou muito bem o tempo e o principal, a autonomia, cara. Ele tem autonomia. Ele pode fazer da maneira que ele quer fazer e que quem tá com a caneta vai assinar e falar, pode fazer. Eu confio em você. Pra mim, em todas as áreas, eu pulo. Pô, faz. Eu assino embaixo. Confiança, credibilidade, entender o que tá fazendo, entender o contexto, né? Perfeito. E a gente fala muito de formar o goleiro no clube, né? O Palmeiras no Palmeiras, o Corinthians no Corinthians, o São Paulo, enfim. Mas a gente não pode esquecer que ele vai ser formado. Isso, falou tudo. Os atletas vão ser formados. A primeira responsabilidade nossa, com certeza, é colocar atletas ali no profissional. Mas às vezes o contexto financeiro, enfim, até momento que não é de arriscar, não vai gerar essa proporcionar isso, mas ele vai jogar em outro lugar, assim como nós revelamos um monte de goleiro. Eu tenho uma lista aqui, se quiser. Né? Perfeito. Então, Léo jogando no Bahia, não Thiago diminui Couto. o nosso trabalho. Exato. Um goleiro top. Ah, O próprio Everton foi formado no Corinthians. Perfeito. Entendeu? E se você pegar os 20 da Série A, todos foram formados num time grande que tá jogando em outro. Perfeito. É um outro Perfeito. que tá jogando. O Maurício tá jogando. O Everson era do São Paulo, Exato. do Atlético Mineiro. Entendeu? Tá. O Rafael no Cruzeiro. Isso. E assim vai. E assim. Brazão no Cruzeiro. Perfeito. Se você pegar o Cruzeiro, aí tem 4 goleiros aí que vem formados nos últimos 10 anos que jogam em qualquer time. Pô, o Brazão comentou aqui, era Verdade. Brazão, Rafael, Fábio e não sei o que, os caras juntos, no mesmo, treinando no junto, time, velho, os três. E não tem Então, jeito, o não profissional tem vai espaço brecar. pra todos. Tá louco. O São Paulo tem uma porrada aí também, mano. O Léo Vieira, pô, é mais velho. Isso. Goleiraço, cara. Goleiraço. Goleiraço, cara. Goleiraço. Isso aí. Entendeu? João Paulo, John. Isso aí. Os caras Agora você vai ter oportunidade de citar vários goleiros que nós vamos fazer o goleiro mutante. Conhece o goleiro mutante do Sem Rebote? já vi. Ah, já viu? Já vim pensando já. Já fiz a cola já, pô. Então, Mas tem- só que ele não sabe que mudaram as perguntas. Eu sabia. Eu ia sacanear ele. Pô, mas tem muita injustiça, é que tem muito cara bom, né, velho? Mas é. Tem muito cara bom, Mas né? tem sempre aquele ali que te Não, brilha os olhos. Não Isso. tem Eu vou desse. falar um, mas não é porque você tá aqui não, mas é que eu sempre gostei dele e, assim, sempre tive ele como referência, inclusive no dia no CT lá. Ô, deixa eu tirar foto com ele aí, Felipe. Deixa eu tirar... Lembra? Falando nisso, você tirou? Tirei, pô. Tá Ô, bom, esse que o cara Zetão é parceiro. Todo mundo fala, mas eu vi, ele foi o primeiro cara que eu vi. Tirar da bola do pé direito e fazer com a esquerda. Soltar a bola no chão e buscar a longa, que todo mundo tá fazendo hoje. Ele fala isso. Ele fala, eu já fazia Ó, isso aí. Eu tenho um make dele, ele faz uma defesa do Gamboa na Libertadores, que o cara dá a bicicleta, ele vai, busca e traz, mano. Ele é fenômeno. Ele... Não tô falando pelo coração, não, tô falando pela razão, tá? Não, Que mas isso, com não, Mas mas não tem mais time, o não. Zete Torço é um- pra quem tá bem. O Zete é um lógico. cara que ele teve Ele falou. 90%. Ele falou o nome do cara? Eu nem falei o nome do cara, pô. Não. Ah, Ó, mas ele é um cara que teve 90% dos goleiros mutantes, a não ser os mais jovens que vieram aqui, que não viram o Zete jogar, mas assim, da galera 40, 30, 35 mais, acho que No 100%, seu, ele né? Pô, entraria? Entraria fácil.
Tem uma Fácil. época que, antes de mudar a regra, os goleiros corriam lá pro final da grande área, no começo da grande área, né? Saía correndo Aham. e batia. Isso. Ele dava 2 passos, cara. Era isso Ele aí. parava, muito estilo, né? 2 passos. E bola onde quer. O E eu- Zete no meu entraria em vários. É. Vários. Sim. Entraria em Sim. vários. Mas Vamos lá, Ele vamos tem uma fazer... mão trocada também num jogo do Paulistão, É. que é sacanagem, mano. Acho que é contra o Não, no Palmeiras, no Canindé, a pô. do Evaí. Tem uma do A do Evaí. Evaí. Não, tem uma no Acho que é Canindé que é foda. absurdo, cara. Tem uma no Canindé que é absurdo. Vamos ver, então, se você realmente estudou o goleiro mutante. Vamos lá. Vou começar as perguntas aqui, você vai montando seu goleiro. Qualidade técnica. Técnica. Pô, tecnicamente. Cara, tem muito goleiro técnico, né? Eu vou no Zete. Zete, boa. Bolas aéreas. Bolas aéreas. Brasileiro, né? Não, livre. Livre. Qualquer época. Livre, qualquer. Qualquer época. Você monta o seu goleiro. Cara, tinha um goleiro que. Não sei se vão levar. Predom, o Fred Home. Verdão. Esse cara saiu do gol pra caramba, velho. Muito. Né? Mas eu vou. Do Mutante, eu vou no Buffon. Buffon. Série de gol. Boa. 1 versus 1. Ah. Putz, esse Neuer. Neuer, boa escolha, né? Bolas com os pés, pode ser Ter Stegen. do chão e de cima. Ter Stegen. Pra mim, eu não vi igual. Boa. Ainda. Apesar do Rai agora. Tá bem pra caramba. Ter Stegen, pra mim, foi. Ele faz diagonal com a esquerda. Ele faz cavadinha com a esquerda. Com a direita. Longa. Pra mim, ele é monstro com os pés. Boa. Defesas difíceis. Defesas difíceis. Fala, caraca, Vou no milagre. O Hugo faz muita defesa. O Hugo já foi citado. Vou no Hugo. É, aquela falta, Marcelinho Carioca, final de jogo. Quem coloca no gol? Que ninguém pega, né, velho? É difícil, hein? Vou por. Pode repetir ou não? Lógico. Zete, ele pegaria. Pegaria não, ele não Ele- tomou o gol do ele Marcelinho de falta. pega. Ele foi muito bem Vou no essa. Zete de novo. E pênalti. Disputa de Dida. pênalti. Dida. Dida. É, estilo, Zete de novo. personalidade. Rogério Ceni. Boa. É, Bem é pra isso. caramba. É isso. Foi bem pra Pelo caramba. perfil dele, eu fui imaginando os que ele ia falar e eu fui acertando, assim. Verdade? Ah, personalidade, É. falei, vai falar Rogério. Estilo, Cara. vai falar o Zete. Até pelo que ele foi falando durante o programa. O Rogério, um excelente goleiro também. Né? Não tenho o que falar. Mas o poder de persuasão dele é muito forte, velho. É muito forte. Eu sempre vi ele roda, vestiário, agora como treinador também, ele pede a palavra, ele fala, ele é um cara muito top. Então, que é o que eu falo dessa nova geração, né? O Zete tinha ganhado 2 Libertadores, 2 Mundiais, tinha sido campeão pela seleção brasileira mundial. O Rogério falou, ó, se o Zete não sair, eu saio. Então, é o que eu falo que, assim, é também, eu sei que tem, pô, salário, não vou arriscar, mas personalidade pra falar, caramba, eu posso ser protagonista. Não sei se essa geração falta um pouco Então, disso. eu também tenho essa dúvida. Mas, cara, eu respeito. Mas eu vou. Agora, o último jogo do Cruzeiro, o Otávio fez 1 contra 1 espetacular, velho. Pode procurar aí no jogo da. Eu não vi, cara, eu Cara, vou dar uma olhada. ele fazia 1 contra 1 também, assim, muito bom. Muito bom. Eu acho que era um. Vou dar uma olhada. Era um destaque nesse quesito de 1 contra 1. Porque hoje o handicap no mundo de goleiros top é 1 contra 1, saída de gol, jogo com os pés. Fica muito né? vistoso. Né? Exato, porque defesa de meta o cara tem que fazer, meu. Tem que fazer, é É obrigação. hora de E fazer. o Otávio, Agora, o Otávio tá aproveitando uma oportunidade que é rara no futebol. Eu vou de te ganhar falar, uma posição, segurar a onda num time grande. Perfeito. Porque o Matheus teve dificuldade. sim, sim. E, cara, eles Eu não- trocaram. é, Eles falaram, é hora de e- trocar. E ele tá, pô. Se você me perguntasse assim, os goleiros de base mutante que eu já peguei, ele era o nome deles. É. Donelli, ele. E eu fui pra seleção com o Brasão também. Na seleção o Brasão era. Não, o Brasão dá pra perceber. Teve que um ele outro era goleiro muito- que eu fui numa competição, e é o Lucão, 2001, do Red Bull. Do Ah, Red Bull. Red Bull. Eu tenho pô. uma fala dele até hoje, cara. A gente foi pra uma disputa de pênalti. Ele pediu a palavra na roda e fez assim, ó. Faz o de vocês que eu vou pegar o quanto precisar pegar pra gente ser campeão. Cara, eu não vejo mais isso. Na base eu não vejo personalidade. isso. O Donelli, cara, eu lembro até hoje no Sub-15, terminava a reza e ele pedia a palavra. Todo dia ele vinha com uma palavra diferente no jogo de incentivo, de apoio, de fazer o time fazer o que ele queria, que o treinador queria. Um menino extremamente inteligente, cara. Muito. O Otávio também. Otávio, braçadeira no braço, Legal, E- eu acho fantástico. chegava É o lá diferencial. e vamos que vamos, cara. Né? Acho não é uma coisa que tem que ser uma regra, mas se o cara já tem isso, Não, meio que Ajuda né? muito. É uma nova ajuda geração muito. de personalidade. Aí, Isso. que Pô, tem goleiro que não fala nada, chega no jogo, E arrebenta. resolve, tá tudo Arrebenta. certo. Outro tipo de liderança, Entendeu? né? Isso, É a maneira que perfeito. o cara se manifesta, né? Exatamente. Mas eu acredito muito nisso. Sabe Boa. como o sem rebote se manifesta? Dando um presente Oh. de gratidão
Obrigado, pro cara. Fábio. Obrigado Pô, pela presença. obrigado. A gente tá chegando no final. E não é só o Sem Obrigado, Rebote. vai lá. Porque... Ô, que isso? Desculpa. Obrigado aí, viu? Porque a NR Bebidas Importadas também te mandou Ô, mais um louco. presentinho aqui. Boa. Coisa linda, Do nosso obrigado. amigo Fredo. Quem Pô, precisar obrigado, hein? pedir Obrigado. bebida, destilados, entrega pra todo São Paulo, delivery, ó, deu Boa, aquela delivery. travada. E aí fala com o nosso amigo Fredo. Eu tô sem o telefone, tá com o aí, ó, telefone? Tá aí. 011 3071 0777 011 99951 9669. Fala com o Fredo, @ NR Bebidas Importadas. Vários jogadores de futebol são clientes assíduos, que a gente não pode dizer, Não. porque são assíduos. Dá Então a problema, gente hein? não pode dizer quem são. Então, se você precisar de bebida, fala com o Fredo, nosso parceiro. Obrigado. Pode Eu falar. Tem só as não músicas. vou justificar, porque vale, né? Eu não trouxe presente porque eu tô sem clube, né? Imagina. Mas o próximo clube que eu tiver vai chegar A a sua camisa pra vocês aí. presença é um presente. Foi um aqui. presente. Foi E- ótimo e- o programa. Não, e- Excelente. Só vou deixar uma última observação, Fê. Vai lá. Nós, como treinador de goleiro, nós temos que mostrar para o treinador a nossa importância. Né? A gente não pode simplesmente ir no nosso cantinho ali, como a gente ainda é enxergado um pouquinho, melhorou, né? Sim. Mas o treinador de goleiro precisa sentar com o treinador e o treinador realmente saber do valor do nosso trabalho, saber o que a gente faz, para que ele valorize também a nossa área e ele coloque a gente ali naquele pacote ali que não, eu vou te levar para qualquer lugar, não é isso. Não, eu sei do que eles estão fazendo, isso é importante para isso. Vamos fazer isso aqui junto. Perfeito. A gente tem que mostrar para os treinadores que nós somos importantes na comissão. E não é chutando bola, batendo bem na bola, não, é com conteúdo, é com processo metodológico, é com análise de contexto, Sistema E- defensivo, né? esquema defensivo, bolas paradas. Uhum. Tá mais do que na hora do treinador de goleiro entender muito bem do jogo. Daquilo que o jogo pede, daquilo que a gente precisa fazer. Né, pra gente ser importante na comissão técnica. Já é, mas dá pra gente andar mais um pouquinho aí ainda. Perfeito. Perfeito. Última pergunta, nós temos um quadro aqui que é a playlist do Spotify do Sem Rebote, Eu que sou ruim de música, hein, velho? todos os goleiros e preparadores de goleiros sugerem 2 músicas que gostam de Isso. ouvir antes de jogo, antes de dar treino, o que for. Antes de ir na Rede Único, Rede Lina, dar uma soltada nas Nossa. pernas. Então eu queria que você sugerisse 2 músicas para nossa playlist. Cara, quando eu vou pro jogo, eu escuto uma raridade, né? Anderson Freire, eu gosto muito. E às vezes coloco um sertanejo variado aí pra escutar. Eu gosto muito do Gustavo Lima, né? Pronto, Boa. vai qualquer uma do Qualquer Gustavo uma do Lima. Gustavo Lima. Pronto, tá Boa. feito. É Muito isso. bom. Fê, Top, né? espetáculo, resolvemos o problema, né? Resolvemos o problema. tá aí, a gente tem que resolver. Você que fala, não existe defesa difícil. Feia é tomar gol, né? Feia, toma Então, usamos recurso, conseguimos segurar a onda sem o Fernandão. Fabião, Pô. muito obrigado. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Valeu, Pô, sucesso. parabéns de novo pelo programa. Espero ter contribuído com alguma forma. Pode ter certeza que isso aqui é de muito valia pra mim. E espero aí, em outros momentos, também vir de novo e Com a gente certeza. continuar o papo. Porque tem papo a tarde inteira, viu? Nossa, É, demais. Tem bastante coisa Tem aí. muito. Demais. E continua, não pare, gente. Continua. Às vezes eu vejo aí começar e parar. Não para não. Já Valorizar nossa área já aí. são 80 episódios. Acho que É, hoje top. é... 81 Acho que é agora. alguma coisa assim. Top. Isso aí. É Parabéns. isso aí. Então, Parabéns, terça-feira que vem a gente volta com mais Sem Rebote, com o Fernando Richter sentado nessa cadeira. Eu volto pro meu lugar. Resolvemos o problema, como dissemos aqui. Até terça que vem, 8h30 da noite, ao vivo no YouTube. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. É nóis.